Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, as últimas recomendações que eu tinha dado para vocês do nosso último encontro, da nossa última aula, era para que vocês fizessem os exercícios, né, atividade 3 da página 175, que se referia ao conteúdo de etnocentrismo do módulo 3, e pedir para que vocês seguissem aí, né, a apostila que já estava esse módulo já estava no finzinho, fazendo o teste e a atividade de casa, a tarefa de casa, desculpa. Nessa videoaula que a gente vai começar hoje, eu vou começar o módulo 4 com vocês, que diz respeito à origem do ser humano. E logo no início do módulo, a gente tem a imagem de duas rochas, tá, da pré-história, e tem 3 perguntinhas ali do início do módulo que eu vou pedir para que vocês respondam no caderno como atividade dessa aula, tá? Essa aula ela é um pouquinho, não é tão extensa, mas eu dividi ela em 2 partes para ficar mais fácil para a gente entender, para que a videoaula ela não fique tão longa, ok? Então, vamos lá. A origem dos humanos, então. Bom, quando nós falamos, então, na origem do ser humano, a gente se depara com 2 explicações, 2 tipos de explicação. Uma explicação que ela é mitológica e outra explicação que ela é científica. Obviamente que a gente trabalha com a explicação científica, uma vez que a história ela é ciência. Lembram-se disso. Na apostila de vocês, lembram que a gente trabalhou muito com mito, principalmente quando a gente está falando do povo africano. A gente falou sobre o mito dos Bambara, né, a tradição oral que era muito forte, tá? E aqui, né, o mito ele se apresenta como baseado na crença, né, de um ser mitológico ou de vários seres, né, que criou o homem, né? Então, a gente chama essa explicação de criacionismo. Na apostila de vocês também tem essa definição, tá? Então, quando a gente fala de um mito de criação, a gente está dizendo que um deus ou vários deuses, um ser maior, tá? Teria criado o homem, criado o ser humano, tá? E a outra explicação que seria a explicação científica, tá? Então, explicações baseadas em evidências científicas, né? Em fósseis, em teorias que foram experimentadas, fizeram experiências, análise e foram comprovadas, né? E aí a gente tem um importante estudioso, que é o Charles Darwin, um biólogo lá da Inglaterra, no século XIX, que ele vai falar da teoria evolucionista, ok? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso e alguns erros que as pessoas cometem ao falar sobre isso. E ele escreveu um livro importante chamado A Origem das Espécies. Ele vai dizer a respeito de que todos os seres vivos eles estão em constante evolução, não somente o homem, mas todo o ser vivo, ok? Então, era sobre isso o livro, né, do Darwin. Aí vocês veem uma imagem que eu coloquei para vocês, um mito de criação muito próximo da gente, né, que a gente tem conhecimento, que é o mito de Adão e Eva, né, que está na Bíblia cristã. Coloquei para vocês outros mitos, né, que aí é importante para vocês conhecerem mais, enfim, tá? Que um mito do povo Tupi-Guarani, tá? Eles acreditavam então que o homem, né, tinha sido criado através de Guaraci, o deus Sol, tá? E os egípcios, né, acreditavam em vários deuses e eles diziam que o mundo tinha sido criado através desse oceano, tá? Nada existia, né, além do enorme oceano chamado de Num, né? E esse oceano surgiu Atum, tá? E ele imediatamente fez Shu, a deusa do ar, e Tefnut, o deus da umidade.
E eles, por sua vez, fizeram Geb, deus da terra, Nut, deusa do céu. Geb e Nut eram os pais de Osíris, Sete, Ísis e Néftis. Então é outro mito de criação aí para vocês terem conhecimento. Bom, segundo Darwin, então, como que seria a evolução do ser humano, tá? Toda a vida na Terra teria evoluído de um único ancestral comum, incluindo o ser humano. A gente tem que lembrar que o homem ele é um animal da ordem dos primatas. Eu coloquei essa imagem para vocês aí, para vocês verem, né? Tem várias imagens como essa mostrando a evolução do ser humano. O que eu disse para vocês que geralmente as pessoas elas cometem erro dizendo que a gente veio do macaco. Isso é verdade? Não, tá? A gente não veio do macaco, mas era como se a gente viesse de um parente próximo do macaco, né? Então, nós viemos das ordem dos primatas, assim como os macacos, eles derivam, né, da ordem dos primatas e continuaram evoluindo, e o homem de a evolução de uma outra linhagem. Então, é um equívoco, é um erro dizer que o ser humano veio do macaco, né? Isso o Darwin ele nunca falou, tá? Então é errado a gente falar isso, ok? Então a gente veio dos primatas, tá? Como se fosse aí um parente próximo dos macacos, isso sim, tá? O processo de humanização. Vocês têm aí, na página 179 de vocês, um quadro bem interessante que mostra tudo isso que eu resumi nesse slide para vocês, tá? Os primeiros fósseis que a gente vai, que os arqueólogos, historiadores vão ter contato, eles vão surgir na África. Então, nós dizemos que a vida humana surgiu no continente africano. Então, todos nós temos sangue africano, tá? A espécie que o homem moderno deriva é o Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens significa homem que sabe, ok? Os fatores de evolução do ser humano são esses que eu elenquei para vocês. O aumento do campo de visão, os braços e mãos que foram liberados, tá? Porque antes, né, os primeiros primatas, eles usavam as mãos, né, para apoiar, né, para andar. Então, conforme eles vão tornando-se bípedes, né, andando sob os dois pés, as mãos vão sendo liberadas. Conforme as mãos vão sendo liberadas, eles começam a manejar, né, objetos e esses objetos eles vão se tornando mais refinados, as ferramentas, né, essas pedras, como vocês viram lá no início do módulo, elas vão se tornando mais refinadas e não tão grotescas como bem no início que a gente via, tá? Então, começa a manipulação de objetos, porque eles têm as mãos livres, se tornam bípedes, ok? Vamos lá, voltando. Tá? Então, braços e mãos liberados, desenvolvimento do polegar opositor. O que isso significa, tá? Imaginem a gente sem o uso do polegar, né? Só com os 4 dedos. O polegar dá pra gente esse tipo, né, de uso, né, de pinça, né? Eu pinço o objeto, né? Então, isso é o que distingue o ser humano, além da sua capacidade de pensamento, de razão, né? De produzir cultura também, né? Ele tem o polegar, ok? Então, essa capacidade de pinçar as coisas, tá? Esse movimento. A verticalidade e o bipedismo, então o homem ele vai se tornando cada vez mais, né, ereto, tá? Então a coluna, tá, vai se tornando retinha, tá? Antes ele era mais curvado, por quê? Porque ele usava as mãos para apoiar o chão para andar, tá? Então a coluna ela era mais tortinha, tá? Isso fazia com que ele olhasse
mais para baixo, tá? Então, ao passar do tempo, como ele vai soltando as mãos, ele vai usando essas mãos, ele vai deixando a coluna ereta, ele também vai olhar mais para frente, o que vai possibilitar um aumento do campo de visão. Por que que isso vai ser importante? Porque ele vai ficar de olho com aqueles que poderiam ser os seus predadores, tá? Um animal, por exemplo, que poderia estar ali oferecendo perigo a ele, tá? Então, isso também é algo benéfico, ok? Diminuição do maxilar e expansão da caixa craniana, tá? Se vocês observarem essa foto que eu coloquei para vocês, ó, vocês vão ver que o maxilar, tá? Então, essa parte aqui, ó, nossa, ela vai diminuindo com o tempo. Por que que ela vai diminuindo? Isso ao longo de muitos e muitos anos, tá? Então, os primeiros primatas, os primeiros hominídeos, né? Depois de primata para hominídeo, eles tinham isso daqui maior. E isso vai diminuindo, por quê? Por causa dos alimentos, tá? Então, isso é um processo de evolução também. Os alimentos eram mais duros, tá? Então, antes eles comiam, por exemplo, carne em decomposição. Depois eles começam a caçar, tá? Aí vai comer a carne da caça. Vão começar a cozinhar esse alimento, então não tem necessidade de forçar tanto o maxilar. O maxilar ele vai ficando, né, menor, ok? Então essa parte menor, o aumento da caixa craniana. Por que a caixa craniana vai aumentar? Porque esse homem ele está ficando mais inteligente. Então, se a caixa craniana está aumentando, é porque o cérebro está ficando maior. O cérebro está ficando maior porque ele está tendo mais habilidades. Lembra daquilo que eu falei? Soltou as mãos, né? Ele não está usando mais a mão para andar. Então, ele está manipulando coisas, ok? E aqui vai ficar maior porque o cérebro aumentou. Esse homem, ele está fazendo mais coisas, ele está ficando mais inteligente, tá? Aperfeiçoamento do aparelho fonador. Então, aí a gente tem o quê? Né? Isso vai ser uma das conquistas do processo de hominização. Isso vai ser o desenvolvimento da fala, tá? Então, o que que a gente tem? Os primeiros gestos, sons, as primeiras ideias, mensagens, tá? Que o homem começa a transmitir. Somente o Homo sapiens sapiens que vai produzir. Lembra daquelas imagens rupestres, aquelas pinturas rupestres que a gente via nas paredes das cavernas? A apostila de vocês tinha bastante imagem disso. Somente o Homem sapiens sapiens que vai produzir essas pinturas, tá? Então, era escrita isso? Não, não era escrita. Mas é um meio de comunicação, é o desenvolvimento já da linguagem que a gente tem aí, tá? Então, esse desenvolvimento do aparelho fonador, tá? Ele vai ser desenvolvido, o homem ainda não está falando, mas ele está por meio de gestos, de murmúrios, enfim, até ele conseguir, né, a fala, ok? Bom, pessoal, é isso, tá? Como eu disse para vocês, eu dividi a aula em duas partes para ela não ficar muito longa. Tem bastante coisa nessa aula. Como eu disse para vocês, são duas explicações para falar a respeito da origem do homem, desculpa. Uma coisa não exclui a outra, né? Quando a gente fala do criacionismo, tem a ver com crença e religião, isso é o que cada um acredita, tá? Porém, a gente trabalha em história com ciência, dentro da sala de aula da escola é ciência que a gente aprende, então nós estamos falando, sim, da evolução e daquilo que, né, dos vestígios que foram encontrados, dos fósseis que foram encontrados, então é o que a gente aprende, né? O que está na apostila de vocês é o que a gente aprende. Dúvidas, questões que vocês tiverem, vocês podem perguntar lá no grupo, tá? Conforme combinado que eu postei para vocês lá no primeiro vídeo, eu vou estar entrando em contato com vocês para responder qualquer dúvida. Tudo bem? Um abraço a todos e até mais.